Então, meus irmãos, a paz do Senhor, hoje em mais um culto de ensino da Palavra de Deus, nós estamos aqui para ministrar essa palavra nesta noite. E hoje queremos falar um salmos bem conhecido, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o texto, a leitura fiz aqui na versão corrigida, e hoje queremos falar sobre o Salmo 23, o Salmo do pastor. Esse Salmos é muito conhecido, é um Salmo de Davi. Por certo, o rei Davi recebeu a composição desses salmos nos momentos que ele estava cuidando do rebanho. E assim como ele cuidava do rebanho, ele sentia-se cuidado por Deus, o pastor supremo. E aqui nesse texto, não há nenhum outro título mais apropriado e inspirado para este salmo. E não é nem necessário aqui a gente perceber, pois ele não registra nenhum evento especial e não precisa também de outra chave além daquela que todo cristão ele pode encontrar em seu próprio peito. Talvez o tema mais adequado aqui seria a Pastoral Celeste de Davi, uma obra poética excedente que nenhuma das filhas da música pode superar. Aqui, a clarinada da guerra dá lugar ao cachimbo da paz. Aquele que recentemente chorou as mágoas do pastor, em melodia, ensaia as alegrias do seu rebanho. Sentado sob uma árvore frondosa, quiçá, com seu rebanho em volta, como um pastorzinho de Búnia no vale da humilhação, visualizamos Davi cantando esse pastoral incomparável com o coração cheio de alegria. Ou, se o salmo é um produto de seus anos avançados, temos certeza de que sua alma se voltou em contemplação para os solidários ribeiros de água que ondulava sussurrantes entre os pastos do deserto, onde nos primeiros dias fazia sua morada. Essa aqui seria talvez a pérola dos salmos, cujo o esplendor suave e puro deleita os olhos, uma pérola da qual ele não precisa se envergonhar, embora o Jordão o reivindique. Desse canto delicioso pode-se afirmar que sua piedade, sua poesia são iguais, sua doçura e sua espiritualidade são incomparáveis. O que é mais importante aqui é que a posição desse salmo é digna de nota.
Segue o Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da cruz, e não há pastos verdes, não há águas tranquilas do outro lado do Salmo 22. Só depois que lemos, meu Deus, por que me desamparaste? É que chegamos, o Senhor é o meu pastor. É franco notar que no Salmos 22, ele encerra ele apresenta o clamor de alguém dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aqui ao começar o Salmos 23, após todos os acontecimentos, a gente vê que um salmo puramente messiânico, e agora se nota poder dizer: o Senhor é o meu pastor. Precisamos conhecer por experiência o valor derramado do sangue, do derramamento do sangue. Precisamos conhecer por experiência e não por palavras. Precisamos de ter essa experiência com Deus. Aqui a gente vê a espada acordada contra o pastor. Antes que possamos verdadeiramente conhecer a doçura do cuidado do bom pastor, vemos o salmo da cruz, para depois vermos o salmo do cajado. O salmista orquestra de forma tão equilibrada e espiritual essas canções, que ele não ousou colocar fora da ordem a composição desses salmos. Já se disse que aquilo é o roxinol, entre os pássaros. Esta é a ode divina entre os salmos. Pois tem soado docemente nos ouvidos de muitos planteadores em suas noites de choro, e o tem podido esperar por uma manhã de alegria. Eu me aventuro compará-la também à cotovia que canta enquanto sobe, e sobe enquanto canta, até que some de vista, e o mesmo então não se deixa sem ouvi-la. Observe as últimas palavras do salmo: habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Observe com clareza essa declaração. São notas celestiais mais adequadas às mansões eternas do que esses lugares de morada abaixo das nuvens. Parece que não é algo para se contemplar de forma terrestre, mas para se contemplar além das nuvens. Que nós possamos entrar no espírito do salmo enquanto lemos, então viveremos a experiência dos dias dos céus na terra. Talvez era bom voltar no 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho interessante a gente notar isso aqui. Algumas dicas importantes que julgo ser imprescindíveis à condução destes salmos.
É importante se a gente consegue trabalhar a comparação entre um pastor e suas ovelhas. Ele governa, tem que ter alguém na direção. Guia, alguém precisa saber o caminho. Alimenta, o rebanho precisa de alimento. E as protege, e elas o seguem. O rebanho só tem que segui-lo. O obedecem, o amam, confia nele. A parte do pastor seria governar, guiar, alimentar e proteger. A parte do rebanho, segui-lo, obedecê-lo, amá-lo e confiá-lo. Talvez seria bom pesquisar-se se somos ovelha. E ter muito cuidado para não ficar muito parecido com cabritos que segue o rebanho. A ovelha é mansa e obedece. Os homens que está além do alcance da penúria para o tempo presente e a eternidade. O descanso de crer. Crer faz descansar. Ele vem de Deus, ele faz. É fundo e profundo, deitar e repousar. Tem gente que deita, mas não repousa, não descansa. Tem sustento sólido em verdes pastos. É assunto para louvor constante, reconhecer os cuidados. Lembra do texto? Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Isso é tão bom, é cômodo. O elemento contemplativo aqui é o elemento e o elemento ativo são satisfeitos. A frescura e a riqueza das Sagradas Escrituras refrigera, refresca. Aqui tem um lugar a ser chegado, a seguir em frente. O guia, aqui o caminho, os confortos da estrada e o viajante caminhando. Guia-me mansamente pela vereda da justiça. Me conduz ao caminho que é justo. A restauração graciosa, que seria direção santa e motivos divinos. Por quais motivos estamos seguindo? O que podemos falar dessa direção? O silêncio macio do trabalho do Espírito. Aqui nós temos o quadro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
A presença de Deus é o único apoio seguro na morte. Tem um hino do cantor Jair Pires. Eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. Então, ter Deus, a vida, a única garantia, a única segurança que qualquer ser humano pode ter na morte, é Deus com ele. Os parentes não te acompanham na morte. Os amigos não têm acordo. Você falar para alguém que vai morrer, e se alguém quer morrer com você, não vai achar ninguém para querer morrer com você. Jesus fala isso para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte, velai comigo. Nem para orar eles não foram parceiros. Não tem muito acordo. Vida na morte e luz nas trevas. A presença dele representa vida na morte e luz nas trevas. A calma e a quietude do fim do homem bom. Os sinais do governo divino e a consolação dos obedientes. Até na morte, Deus continua no comando. É poderoso, bastante capaz para comandar. Aqui o guerreiro banqueteado, o sacerdote ungido, o hóspede satisfeito. O texto vai dizer no 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Os meios e os usos de ungir do Espírito Santo contínuas vezes. Como é bom ter a pessoa do Espírito Santo em nossa era para nos conceder que seja produzido em nós o fruto: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E também os dons como ferramentas: palavra da sabedoria, palavra da ciência, o dom de fé, os dons de curar, operação de maravilha, dom de profecia, discernimento de espírito, a variedade de línguas e interpretação das línguas. Agora, o que é interessante é que enquanto o fruto do Espírito está sendo produzido em nós, as obras da carne está sendo desfeita. A palavra de Deus diz aqui que: digo, porém, andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
e disse: contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E lá em Romanos diz que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do espírito é para a vida. Se a gente quer ter algo de Deus, é preciso que o fruto do espírito se produza em nós. Que aí as obras da carne, que foi dito aqui, elas serão crucificadas, controladas na cruz. Porque a cruz te faz você ser você de verdade. A cruz revela quem somos de verdade. Porque não tem como chegar na cruz sem nos renunciar. E uma das coisas que eu quero pontuar aqui: quanto mais perto de Deus estivermos, a gente há de enxergar quão frágeis somos, quão efêmera é a vida terrena, quão passageira, quão breve, é um conto ligeiro. Quando a gente olha a visão do capítulo 6 de Isaías, ali a gente percebe Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Eu não vou tocar nesse assunto, eu só quero dar um flash, um highlights aqui. Na verdade, ele vê Deus. É impossível você enxergar Deus no trono e não enxergar você no pecado. A presença de Deus revela quem somos. Ele diz: viu o Senhor no alto e sublime trono, ele viu o exército de anjos, aí ele viu que era um homem de lábios impuros. A presença de Deus, ela vai te dar certeza do quanto você é frágil, é pecador, do quanto somos pecadores. Quanto mais perto de Deus, é impossível enxergar Deus sem não enxergar o nosso estado deplorável. Ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não é esse assunto que eu estou falando. Estou falando do Salmo 23, tem muita coisa para falar aqui. Mas também podemos ter visão da obra de Deus, da purificação. Mas não é isso que eu vou falar. Aqui a gente vê as providências abundantes de Deus. E qual é o nosso dever a respeito disso? A bem-aventurança do contentamento, na estrada e em casa, ou aqui ou nas mansões celestiais. Aqui o texto é claro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor não vai faltar para você, porque todos nós temos falta de algo para nós, mas o Senhor sempre está conosco. Ele não falta, Ele sempre vai estar presente, Ele sempre está no comando, Ele sempre está junto. Jesus disse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui ele está falando de deitar. Você deita para descansar. Deitar me faz em verdes pastos, comida, alimento, direção. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aquela turbulência que foi reservada contra você
o Senhor vai na frente e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Talvez você vai entender quando ouvir isso. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E vai haver grande bonança das tempestades da vida, porque o mar, o vento, a natureza, o mundo espiritual está sob a autoridade do pastor amado. Eles estão sob a autoridade. A outra coisa aqui, ele refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando Deus nos leva para o caminho justo, é por amor dele. Deus poderia ter desistido do Adão quando ele caiu lá no Éden, quando ele desobedeceu no Éden, mas Deus, por amor de si mesmo, ele resolve cuidar de alguém que merecia ser punido. Ele resolve estender as mãos. Lá no Éden, Adão faz para si e para Eva roupa de folha de figueira, e o Senhor vai lá e mata um cordeiro e veste o homem de cordeiro. Na cruz, o cordeiro se veste de homem. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Vejamos o quanto, na condição de homem, ele sente Deus virar as costas para ele, para olhar para nós, porque se o Senhor tivesse atendido Jesus, quando ele clamou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, nós não estávamos aqui. Mas ele deixou de atendê-lo. Ele deixou de atendê-lo para nos dar a razão para nesta noite estarmos aqui. Dorecamantoplécia lamara súbria. Doremandablas tekeiolo formia chamanagai. Oh Espírito Santo, obrigado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante, ele falar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e daí vem vale da sombra da morte, o problema, a dificuldade, a prova, e aí talvez Deus olhasse aí, da visão, está tudo bem contigo? Ele disse: Senhor, tudo bem, a tua vara, a tua correção, a tua disciplina não me afugenta de ti, me consola. Aleluia. Se a palavra de Deus, se a doutrina bíblica não nos consola, tem alguma coisa errada no nosso padrão de vida espiritual. Davi disse: não tem problema, mesmo diante da corretiva, eu me sinto consolado. Tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele está dizendo
que uma porta grande e eficaz se me abriu, porém há muitos adversários. Não vai pensar que não vai ter adversário. Se você está do lado de Deus, quem está do lado do inimigo está contra você. Estar do lado de Deus faz acender revoltas, perseguições. Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não podemos abrir mão, ainda aqui no Salmos 23, isso aqui é a sequência, nós não podemos abrir mão de ver os cuidados de Deus preparando mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos, ungindo a nossa cabeça com óleo, fazendo o nosso cálice transbordar. Você pode ter, o inimigo pode se levantar, mas ele vai ter que enxergar: eu ungir você, eu cuidar de você, eu guardar os seus passos. Ele disse: certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. O verbo habitar aqui vem de morar. Se a gente pegar aqui o Salmos 27, o verso 3 vai dizer o seguinte: 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Lá em Crônica diz assim: ninguém aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Tem o hino 16: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então, vamos encher as mãos. Está na hora da gente levantar e fazer o que é para ser feito. E deixar de estar esperando, procrastinando a grande comissão, o ID. É para ir. Ele não disse: se tiver tempo, vá, pregue o evangelho. Se gostar, pregue. Se for um hobby para você, pregue. Se não tiveres o que fazer, pregue. Não, é para ir pregar. É para ir. E o texto da palavra de Deus encerra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está nada mais, nada menos diante de um Deus que cuida do teu repouso, do seu alimento, da sua direção, da sua bebida, que acalma as tempestades da vida, que faz o vento, o mar se aquietar. Dizem que felicidade não é a ausência de conflitos, mas é a habilidade para lidar com eles. E uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Então é necessário nós começarmos a pensar melhor na performance espiritual que temos que ter. E buscar de Deus a orientação certa, o caminho certo.
Não dá para nós ficarmos de veraneio. A vida espiritual não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. Estamos na guerra, estamos na batalha. Então é hora de nós termos postura em face de tudo da nossa caminhada, ser zelosos do nosso devocional. Falarmos com Deus, buscar a presença de Deus, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude a ser quem Ele quer que sejamos, ao invés de sermos quem nós queremos ser. Essa jornada, ela é para ser a contento de Deus, não a nosso contento. E quando a gente lê Romanos 12, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Que a gente possa estar enquadrado nessa agradável, boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe e nos faça estar alinhados com as exigências da palavra dele. Ao chegar em você esta palavra, que você possa fazer um conserto, mudar a sua visão em relação às coisas de Deus e ter uma performance que esteja alinhada com os padrões da palavra de Deus, os parâmetros bíblicos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É necessário que a gente esteja alinhados ao propósito, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Não vamos estar alheios, desapercebidos, vamos estar atentos. A volta de Jesus pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento Jesus vai voltar. A qualquer momento Jesus vem buscar a igreja. A qualquer momento a igreja há de ser arrebatada. Nós não temos janela mais para muito tempo a igreja ficar por aqui. Jesus vem buscar seu povo. E nós temos que estar prontos para esse tempo. Jesus falou que ele vai voltar numa hora que não penseis. Não está sendo normal as pessoas pensarem na volta de Jesus. Está sendo normal elas pensarem na vida cômoda que ela está vivendo. Mas o Senhor está chamando a igreja para um avivamento, para um novo tempo, um tempo de revisão de conceitos. O Espírito Santo quer nos remeter a uma revisão de conceitos na vida espiritual. Está na hora da gente olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem muitas distrações que surgiram para impedir que a gente cumpra o propósito de Deus. Há várias distrações. Paulo disse que há muitas vozes no mundo. Tem muita gente que está fascinada por essas vozes. Mas é interessante, eu acho interessante que quando o Senhor falou no caminho para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Como ele não conhecia a voz de Deus ainda, ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Está na hora
Está na hora de nós começarmos a visualizar as coisas de Deus de forma espiritual. Paulo disse depois que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Mas quem é espiritual entende bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Porque ele confirma o agir de Deus na vida dele, o mover da presença de Deus em sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.